Essa é a parte 2 de Wandinha e as outras partes estão aí na descrição. O episódio continua com a Wandinha e a Mãozinha fazendo uma parada no necrotério de Jericó. A Wandinha estava esperando encontrar mais detalhes no corpo do morador de rua em busca de possíveis pistas sobre esse caso. Ela registra as suas descobertas enquanto inspeciona o cadáver, mas de repente o xerife e o legista chegam ao escritório. Então a Wandinha se esconde e os dois começam a discutir sobre esse caso. O legista mostra ao xerife o pé decepado do morador de rua. Lá estavam faltando 2 dedos. Depois que o xerife vai embora, o legista percebe que uma das portas da geladeira estava aberta. Lá dentro, ele encontra a Wandinha, mas ela é muito boa em fingir que era um cadáver. Então, ele não desconfia de nada. Dessa maneira, a cena corta para a aula da Sra. Thornhill. Ali, todos estavam comentando sobre o próximo baile Raven. O Xavier conta a nossa protagonista sobre isso, mas ela prefere enfiar agulhas nos seus olhos do que participar. Mais tarde, ela foi bisbilhotar o misterioso estúdio do Xavier, e lá ela encontra uma infinidade de esboços que parecem exatamente com um monstro. Ela rapidamente pega alguns desenhos e foge, mas lá fora ela encontrou o Xavier, que pergunta o que ela estava fazendo ali. Felizmente ele não suspeita de nada e ainda pensa se ele poderia convidar a Wandinha pro baile, mas ele consegue fazer ela pedir para ir pro baile com ele. Isso foi tudo para se esconder, já que a Wandinha iria ser descoberta se ela não bolasse alguma coisa para distrair a mente dele. Então ele aceita e logo em seguida a Wandinha visita o xerife com os desenhos do Xavier. O xerife segura uma foto bem borrada do monstro que ele encontrou na câmera do sem-teto que foi amassado no outro dia. O xerife, de uma forma relutante, concorda em trabalhar com ela se ela trouxer evidências para ele. Ela suspeita do Xavier porque ele pode dar a vida a desenhos. Enquanto isso, a Enid encontra o Lucas na cafeteria. O Lucas é filho do prefeito e um valentão bem chato. Ele convida a Enid pro baile Raven. Ela aceita na hora. Por outro lado, a Wandinha encontra o Tyler, que aparentemente gosta dela. Ele quer ir ao baile com ela. No entanto, ela fala que tem outras prioridades. E isso de fato fere os sentimentos do Tyler. Logo em seguida, a Wandinha acompanha o Eugene ao clube de apicultura e ela mostra a ele os esboços e o Eugene parece reconhecer a caverna que estava ali no desenho. Ele então a leva para uma caverna próxima, alegando que encontrou ela quando ele estava procurando por abelhas. Lá eles encontram uma garra presa na parede da caverna. Logo em seguida, a Wandinha volta ao estúdio de arte do Xavier para encontrar uma evidência com DNA. Ela encontra um pano ensanguentado e coloca dentro da sua bolsa. Mas de repente o Xavier aparece e pega ela em flagrante. Ele percebe que ela tinha segundas intenções para ter convidado ele para o baile. A Wandinha se pergunta se ele é o monstro, e o Xavier então decidiu explicar que essa criatura tem assombrado seus sonhos. Então, ele desenha ela no papel. Infelizmente, ela saiu de lá e feriu o pescoço dele. Percebendo que a Wandinha tinha enganado ele, o Xavier expulsa ela dali com raiva. Então mais tarde, a Wandinha joga a garra e o pano ensanguentado na mesa do xerife. Ela ordena que ele faça teste neles agora mesmo. Enquanto isso, a Mãozinha digita secretamente uma carta da Wandinha e a deixa na cafeteria para o Tyler ler. É a noite do baile. Enquanto os outros alunos participavam do evento usando vestidos bem glamurosos, a Wandinha estava planejando fazer pesquisas em cavernas com o Eugene. Mas de repente, o Tyler bate na porta dela com um presente para ela. O Mãozinha fez um pedido de desculpas carinhoso para ele, e isso fez ele acreditar que foi ela quem mandou. Além disso, o Mãozinha também conseguiu um vestido para ela bem gótico, do jeitinho que ela gosta. Inicialmente, a Wandinha fica irritada com o Mãozinha por isso, mas tudo é perdoado quando ela vê o vestido lindo que ele conseguiu para ela. O Tyler fica apaixonado quando ele vê a Wandinha vestida daquela forma. Infelizmente, o Eugene fica surpreso ao descobrir que a Wandinha mudou os planos tão repentinamente. Ela garante a ele que eles vão retomar o plano de investigação no outro dia. Ela também manda ele não ir para a floresta sozinho porque é perigoso, mas ele desafia ela e vai em uma missão solo. Aqui, na pista de dança, todos ficam pasmos ao verem a Wandinha vestida com uma roupa tão bonita. O Xavier não consegue conter os seus sentimentos por ela, então ele se aproxima dela. Ele finalmente conta a ela sobre a rixa que existe entre ele e o filho do xerife. Depois disso, a Wandinha vai falar com o Tyler sobre a conversa que ela teve com o Xavier.
O Tyler costumava sair com valentões. Eles destruíram a pintura da parede do Xavier e o agrediram durante o Dia da Solidariedade do ano passado. O Tyler explica que não é mais aquela pessoa, mas a Wandinha não o culpa, alegando que ela teria ido mais longe ainda. Enquanto isso, nós vemos o Lucas enviar mensagens para os seus amigos. Eles estavam planejando se vingar pelo incêndio da estátua. Logo em seguida, a Wandinha executa seus passos de dança excepcionais e deixa todo mundo sem palavras. Em outro lugar, lá na floresta, o Eugene voltou até a caverna. Ele observa enquanto alguém joga fogo na criatura. De volta ao baile, o Lucas e os valentões ligam os aspersores do baile e jogam um líquido vermelho em todo mundo. A pista de dança estava cheia de tinta vermelha. Todos gritam e tentam correr, mas acabam caindo de novo e de novo. De repente, a Wandinha tem uma visão mostrando a morte do Eugene. Sem perder tempo, ela corre para a floresta para encontrar por ele. Enquanto isso, o Eugene tenta escapar do monstro depois de escutar os seus rosnados. A Wandinha grita pelo Eugene, mas não o encontra. Infelizmente, a criatura encontra ele primeiro e quando ela encontra o Eugene, já é tarde demais. Ele tá todo rasgado. A professora Thornhill também chegou ali e pergunta se ele estava vivo. Na próxima cena, nós vemos a Wandinha olhando o arquivo policial do seu pai. Nós temos um flashback de 32 anos atrás. Era uma noite bem tempestuosa quando a jovem Larissa encontra um cadáver no pátio de Nunca Mais. O jovem Gomes estava lá na parte de cima do andaime enquanto segura uma espada. Ele estava coberto de sangue e nós vemos a polícia levando o Gomes embora enquanto a jovem Mortícia confessa que nunca esteve tão apaixonada por ele quanto agora. Dessa maneira, nós vamos para o presente. Os pais estavam indo para Nunca Mais. A Mortícia, Gomes e o Pugsley chegam em um grande estilo como sempre. A diretora Larissa faz um discurso para todas as famílias, visitantes e os seus alunos. A Enid lamenta que a sua família veio porque ela não se dá nada bem com a sua mãe. A mãe dela chegou instantaneamente criticando a sua filha, principalmente por ela não se transformar em um lobisomem. Enquanto isso, a Mortícia e o Gomes se encontram com a Wandinha e a questionam sobre o seu tempo em Nunca Mais. Nós também vemos a mãe da Bianca, que se chama Gabriele. Mais tarde, a Mortícia examina o anuário da Larissa e relembra dos bons tempos. Ela se lembra de quando as duas se apresentaram no show de talentos. A Larissa fez o papel da Judy Garland e foi perfeita, mas nessa hora a diretora fala que a terapeuta da Wandinha quer que eles participem de uma sessão em grupo. Os Adams concordam com isso. Ao mesmo tempo, o xerife Galpin estava no telefone lá na cafeteria perguntando sobre o teste de DNA. Nessa hora, ele consegue ver os Adams chegando na terapia. Então o xerife recebe uma ligação sobre o médico e legista Enwer. Ele tirou a própria vida no necrotério. Lá na terapia, os Adams conversam com a Valerie e o Pugsley admite que sente falta da sua irmã, assim como o Gomes e a Mortícia. Mas com a Wandinha já é outros 500. Ela pega um arquivo policial do seu pai e exige algumas respostas. Ela queria saber quem é Garrett e por que o Gomes o matou. A Mortícia ficou muito brava com a sua filha por ir atrás dessas informações. Esse é um caso antigo e as acusações contra o Gomes foram retiradas. Com muita raiva, a Mortícia sai furiosa. Então a Wandinha fala para sua mãe que planejava investigar a fundo essa história. Enquanto isso, a Bianca se encontra com a sua mãe na cafeteria. Ela revela o verdadeiro motivo dela estar na cidade. A Gabriele lidera um culto chamado de Morning Song, onde ela manipula as pessoas por dinheiro. No entanto, o seu canto de sereia estava se enfraquecendo. Ela se casou com um cara que a Bianca despreza e que se chama Gideon. Eles querem que a Bianca volte para casa. Caso contrário, a Gabriele vai ter que deixar escapar a notícia de que a Bianca trapaceou para entrar na escola. Na próxima cena, a Wandinha visita o Eugene no hospital. O menino estava em coma e todo lascado. A Wandinha se culpa pelo monstro ter atacado o Eugene. As mães dele chegaram ali e agradeceram a Wandinha pela sua amizade, já que o Eugene nunca teve nenhum amigo. Em outro lugar, o xerife foi até o necrotério para ver o que aconteceu. O legista deixou um bilhete antes de se matar. Lá, ele dizia que se arrependia de ter falsificado documentos em um caso de assassinato de 3 décadas atrás. Infelizmente, a câmera estava com um chiclete preto na frente. Não dá para saber o que aconteceu. No entanto, o xerife acredita que o caso que o falecido legista se arrependeu de ter manipulado foi o do Gomes. Agora que ele tem evidências, ele precisa prender o Gomes.
Em seguida, a Wandinha assiste enquanto a Mortícia coloca uma rosa vermelha no túmulo do Garrett. Enquanto todos estavam festejando no pátio, o xerife invade para prender o Gomes. A família Addams fica em choque e o Gomes é algemado e levado embora. Mais tarde, a Wandinha e o Mãozinha visitam o seu pai na prisão. Ele exige saber a verdade. Ele então revela que o Garrett ficou obcecado pela Mortícia, até mesmo ficando perseguindo ela. A Mortícia denunciou a polícia, mas sem sucesso. Por fim, o Gomes derrubou o Garrett. Depois de ouvir a sua história, a Wandinha não tem tanta certeza se seu pai é culpado ou não. Enquanto isso, a mãe da Enid a presenteia com um caderno de acampamento de verão de conversão para de fato conseguir se transformar em um lobisomem. Naturalmente, a Enid é totalmente contra isso. Mais tarde, nós vemos a Mortícia parada no local de encontro daquele grupo onde a Wandinha foi raptada. A Wandinha encontra ela lá. A Mortícia revela a verdade sobre o que aconteceu naquela noite de fato. Enquanto o Gomes estava tentando afastar o Garrett, a Mortícia notou como ele estava espumando pela boca. Sem escolhas, ela o esfaqueou com a espada. Depois que seu corpo caiu, o Gomes pegou a espada da sua mão e se entregou no lugar da Mortícia. O Gomes aceitou a culpa por ela. Depois de escutar que o Garrett estava espumando, a Wandinha se pergunta se ele estava tendo algum problema. A Mortícia segue a linha de pensamento da sua filha. Assim, a dupla vai até o cemitério de Jericó. A Wandinha desenterra o túmulo do Garrett em busca de evidências. Mas os policiais pegam e prendem as duas. As duas foram jogadas em celas do lado de onde o Gomes estava. Felizmente, a Wandinha conseguiu pegar um dedo do túmulo do Garrett. Eles percebem que o Garrett já estava morrendo quando a Mortícia o esfaqueou. Ele estava envenenado. De repente, a Wandinha teve uma visão. O pai do Garrett estava ordenando que o Garrett envenenasse todos em Nunca Mais. Ele estava com um frasco de veneno. A Wandinha observa que o frasco quebrou no bolso do Garrett e isso o envenenou. Após as duas serem liberadas, elas apresentam o caso ao prefeito Walker. A Mortícia o acusa de salvar a própria pele, porque quando ela informou sobre o Garrett estar a perseguindo, o Walker não fez nada a respeito, quando ele era o xerife. Ele tentou encobrir o caso. A Wandinha mostra a ele o dedo do Garrett e a Mortícia ordena que o Walker deixe o seu marido ser liberado. Caso contrário, ela vai expor ele pela fraude que ele é. Felizmente, ele obedece. Como consequência, o xerife retira todas as acusações contra o Gomes e ainda tem que pedir desculpas. Enquanto isso, a Enid se posiciona contra sua mãe e ordena que ela aceite como ela é. Ela vai se transformar quando for a hora certa para ela. Então, no final do fim de semana, os pais já estavam indo embora. A Wandinha se despede deles. Então, mais tarde, depois de dar uma olhada no anuário da Larissa, a Wandinha confronta ela, porque a Larissa não apenas imitou a Jodie pro show, ela se transformou na Jodie. Isso significa que a Wandinha descobriu a verdade sobre a Larissa. Ela é uma metamorph. Ela se transformou no Rowan no dia seguinte do seu assassinato para convencer a todos de que nada estava errado. A Larissa fala que fez isso para proteger ela e a escola de polêmicas. A Wandinha pergunta à diretora como ela estava protegendo Eugene. E de repente, a Larissa e a Wandinha escutam alguns barulhos lá de fora. E quando elas vão na varanda, lá fora elas encontram a mensagem "Fogo vai chover", escrito no gramado da escola.